Ajudar ao próximo é ajudar a si mesmo, é agradar a Deus, é só fazer o bem, sem olhar pra quem. Ajudar ao próximo é dividir a luta de alguém que nem conheça e assim curar a dor. Por acima de tudo, amor. Como vocês viram, domingo passado, vocês assistiram a história mais bonita que eu já vivi na minha vida, de ter convivido com um santo de carne e osso. Isso é um fato importantíssimo na minha vida. Eu fiz pós-graduação em humanização, em amor, convivendo com um santo chamado Padre André. As histórias são uma mais lindas que as outras, mas eu prometi que nesse programa eu ia contar também os puxões de orelha que ele me deu, a maneira que um pai educa um filho, a forma que a gente teve uma vida tão feliz de convivência, e também eu acho que nós vamos ter oportunidade com esse programa de falar um pouco mais da intimidade dele, entendeu? Vocês vão gostar muito, embora o primeiro programa vocês viram o significado, o orgulho que nós temos de estar apresentando que na nossa cidade, na nossa comunidade, no nosso hospital de amor, teve um santo de carne e osso, vivo, e está vivo na nossa vida, e que me fez e contaminou a todos nós muito. Eu vou continuar o programa começando pela Lucila, que vinha contando a confirmação que ele teve no momento que ele tinha no seu íntimo, no seu coração, nasceu muito frágil, muito doente, mas perdeu a mãe aos 7 anos. Lucila, você estava contando que nós terminamos o primeiro programa, você contando que quando ele se foi ao seminário, eu me lembro que parece que o pai não queria ou não podia, e aí ele chegou lá e teve a confirmação que aquilo vinha, a mãe dele já tinha essa intuição de que ele ia servir a Deus, não é isso? Ele, como eu já disse anteriormente, né, a mãe dele morreu quando ele tinha 7 anos. Sim. O pai dele era muito doente também, tinha alguns problemas. E naquela época, para entrar no seminário, tinha que dar tipo um dote, né? As famílias davam um dote para poder conseguir esse menino que estava entrando no seminário, para ele poder para pagar manter ele lá, né? Tanto o custo, os estudos e etc. E a família dele era muito pobrezinha, né? Era uma família também já derivada das guerras, né, que estavam acontecendo ali na Itália, tudo. E nisso, quando ele entrou no seminário, ele ficou sabendo, por meio do padre, né, que a mãe dele, quando estava para morrer, tinha confiado, né, o André, o pequeno André, para Deus. E tinha falado que era o sonho dela, talvez, que ele pudesse seguir esse caminho. Só que ele não sabia de nada disso. Ela tinha profetizado isso. Ela tinha como se profetizado isso, né? E nisso ele entrou no seminário, fez todo o acompanhamento no seminário menor lá de Trento, tudo. Depois entrou para a congregação, né, de Jesus Sacerdote. Na época o fundador era vivo e o fundador tinha bastante cuidado com ele, porque, como a gente disse já, ele era muito... a saúde dele era fraca. E eu lembro que, lendo os escritos dele, as cartas, né, porque ele escrevia muito para o fundador. E o fundador sempre falava para ele, toma cuidado com a tua saúde, você está descansando, você está comendo. O fundador perguntava tudo isso para ele. Como um pai pergunta para o filho. Como um pai pergunta para o filho. E ele sempre falava, não, eu estou fazendo. Mesmo que às vezes ele falava assim, fui um pouco desobediente, não repousei hoje, não descansei hoje como eu deveria, né? Só que ele fala assim, na maior sinceridade e abertura. E tem uma carta que ele escreveu para a irmã dele, porque eles escreviam muito naquela época, né? Como não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha tudo isso, eles escreviam muito. Tem uma carta que ele escreve para a irmã dele, que foi uns dias depois da ordenação sacerdotal dele. Tem até uma frase que ele disse que eu gostaria de ler aqui. Ele disse assim, embora seja alcançada uma meta, esta não é a última, e talvez nem a mais importante. Para poder se fazer o bem, é necessário ser santos sacerdotes, e para isso devo esforçar-me com todas as minhas forças. Então, quer dizer, ele já sabia que não era aquilo a última meta, não era só a ordenação sacerdotal, mas ele tinha que se esforçar todos os dias, né? Ser sacerdote mesmo
com o coração de Jesus, porque ele sempre fala da devoção dele pelo coração de Jesus, né? Porque ele falava que o coração de Jesus está aberto a todos, então o sacerdote também tem que estar aberto a todos. Isso, é linda a história. Não, Milton, que profundidade, hein? Que história. Como é que nós vamos ver relatos da vida dele que mostra que ele foi um escolhido por Deus desde quando nasceu? Eu penso que essas palavras de Padre André revelam que é um homem que viveu sempre na perspectiva da eternidade. Não é a última etapa. A última etapa não é ser padre, a última etapa não é ser bispo. A nossa última etapa é o céu. Nós temos que viver aqui sem perder a perspectiva do nosso destino, para onde nós caminhamos, qual é a meta que Deus propõe para nós. Então, eu penso que essas palavras do Padre André dizem justamente isso. É alguém que viveu com os pés plantados na terra, envolvendo-se com as coisas que dizem respeito a este mundo, mas não perdia a perspectiva da eternidade. A gente constrói esse mundo, dá o máximo para si, mas a gente sabe que nós somos aqui peregrinos e que o nosso destino é o céu. Quer dizer que ele, tão jovem, ordenado, ele tinha uma concepção que a missão de servir a Deus era muito mais profunda do que aquele momento de simplesmente já estar a serviço a Deus, né? Ele tinha de crescer, esforçar muito para atingir o objetivo do tamanho que era o coração de Deus. É mais ou menos isso, Padre Constâncio? Com certeza. O Padre André, ele era cheio de Deus. E ele transmitia isto em toda a sua vida, em todos os seus gestos. Olha, o Padre André era tão conhecido na cidade e a fama do Padre André era tamanha que a casa paroquial era uma fila de gente que ia procurar o Padre André. E muitas pessoas também, muitas pessoas se aproveitavam da simplicidade, da ingenuidade do Padre André. E os confrades do Padre André diziam para ele: mas Padre André, aquele daí está lhe enrolando, não deu dinheiro não, que não precisa não, eles vão beber cachaça, eles vão... Aí ele dizia: olha, eu faço a minha parte. Aquilo que pertence a mim, eu faço a minha obrigação. Depois, se ele fizer do outro jeito, aí está nas costas dele. Mas eu faço a minha parte, porque eu sinto que eu tenho que ajudá-lo mesmo. E assim fazia. Olha, eu vou começar contando, aproveitando esse momento, para ter autoridade do Milton, porque foi público, aproveitando esse relato do Padre Constâncio, que o bispo da época, qual é o nosso bispo quando ele morreu? Dom Edmilson. Viu que durante o velório, no último dia que ia enterrá-lo, deu oportunidade de muitas pessoas que estavam na igreja lotada poder dar alguns testemunhos sobre o Padre André. Então, o primeiro que veio falou: olha, eu tive 23 anos preso, fui um presidiário, matei, roubei, e durante os 3 primeiros anos eu tinha a minha família e o Padre André. Depois, os outros 20 anos, para completar os 23, a minha família foi só o Padre André. Toda semana ele me catequizou, me evangelizou, e hoje eu sou um homem de Deus, sirvo a Deus, porque eu sou um filho de Padre André. E assim veio uma mãe que tinha 17 anos que a filha tinha morrido, testemunhando que todo dia, daquele dia do mês, e todos os meses, ele vinha a pé, de chuva, de sol, ele ia de carro, como fosse, levar uma palavra de conforto. Então ele era uma pessoa que não se satisfazia de fazer o mais ou menos para as pessoas, era tudo pela pessoa. Todos que dependiam daquele conforto da palavra de Deus e daquela necessidade de se encontrar com Deus. Mas o bispo fez um ato que eu achei até impressionante, Dom Milton, porque o bispo, ouvindo vários relatos, eu não tive nem coragem, porque a fila ficou grande para falar os relatos da vida dele, eu deixei para falar na missa de 7º dia. E
o que me impressionou foi que o bispo falou, eu vou contar para vocês, já que vocês estão contando a intimidade dele, o que é o pecado de um santo. Quando ele se internou o primeiro dia no Hospital do Henrique, que ele estava com uma febre, ele se internou e ele pediu para me chamar para ele se confessar. E o pecado que ele se confessou de um santo tem que ser público. Ele disse que o pecado é que ele tinha não mais responsabilidade de ser o pároco e o responsável pela igreja, pela paróquia, mas ele tinha necessidade de rezar a missa e para ter o dinheiro da oferta para levar para os mendigos, para os discriminados, para aquelas pessoas que dependiam dele para ter um dinheirinho, para comprar um pão, para comprar uma comida, e que ele então não se sentia, ele rezava o dinheiro da oferta daquela missa, ele não colocava à disposição da paróquia na responsabilidade que ele teria que fazer, mas ele na responsabilidade que ele tinha perante aqueles dependentes que dependiam dele. Ele tinha sempre 5, 6, 8, 10 pessoas que dependiam daquele dinheirinho para comer naquele dia. Então, o bispo teve coragem eu sei que é uma coisa que não pode ser dita, mas a confissão de um santo, o bispo teve a coragem de testemunhar isso perante todos nós na igreja. Aí testemunhou o que era realmente aquele santo que ainda se sacrificava, de forma que não tinha obrigação de rezar a missa todo dia, mas que precisava de rezar a missa por amor a Deus, pela intimidade dele, mas de servir ao próximo. Essas histórias, naquela hora a igreja entrou em pânico quando o bispo contou, além dos testemunhos de tantas pessoas que estavam já fazia 3 ou 4 dias que ele estava exposto. Então quem viveu esses momentos, como eu vivi, o padre Constâncio, você viveu esse momento, nós temos uma certeza que Deus foi muito generoso com a gente. Nós não acreditamos, não precisamos, a nossa fé não precisa ter nenhuma prova concreta de nada. Nós não precisamos enxergar nada para acreditar e ter a fé que nós temos, porque nós sentimos, está dentro de nós, no coração. Mas nós tivemos a oportunidade de viver, de ver, né, a história desse santo e nos deixa... Eu não sei, Dom Milton, já perdi o meu avô, que eu fui criado por ele, já perdi meu pai, já perdi tantas pessoas queridas da minha família. Eu tenho em alguns lugares a fotografia deles, mas eu tenho a do Padre André em todos os lugares que eu chego. Na minha casa, a hora que eu ponho a chave do carro, a fotografia está dele, para ele abençoar o direito de eu sair, de eu chegar. Então, Padre André é um marco forte na minha vida e um orgulho que eu tenho de imaginar que eu tive essa intimidade de aprender um pouco com ele o que é o amor. Falar o que é o amor, muita gente fala, mas viver o amor, poucos vivem o que é o amor. E ele não, ele vivia a profundidade do amor, na mais profunda intimidade, quando ele se sacrificava, ele se sangrava de dor quando via um padre com risco de perder a vocação. Eu sentia todas as dores que eles sentiam, mas vivia a alegria que ele vivia. A alegria dele, olhar para ele era alegria. Olhar para ele, o sorriso dele contaminava totalmente o ambiente onde você estava. O ambiente era outro. Ele irradiava uma luz, uma pessoa que irradiava uma luz aonde ele sentava. O foco era ele, a humildade dele. Quando ele ia comer, ele não deixava um grão de comida, mas um caroço de uma comida no prato. Se você fez o prato dele muito grande, ele morria de comer, porque ele comia tudo. Se fizesse pequeno, ele comia. Então, era um testemunho de uma... Não desperdiçar. De não desperdiçar. Olha, é impressionante. Nós terminamos o primeiro bloco agora. Eu sem dúvida nenhuma, eu me emociono muito falar dele. E eu estou mais aberto, mas eu quero que também todo mundo aqui no segundo bloco abra um pouco o coração de contar como é que é conviver com um santo. Só para vocês sentirem a bondade de Deus, o que Deus fez conosco, de nos ajudar a conhecer um santo de carne e osso.
Fiquem aí no segundo bloco. Por acima de tudo, amor. Hoje eu vou apresentar para vocês uma grande novidade em favor do Hospital de Amor. A marca Montana, do Grupo Marfrig, selou conosco uma parceria que vai nos doar 35 toneladas por mês para Barretos, onde nós servimos 9.500 refeições. Em qualquer lugar que vocês forem, em qualquer supermercado, dê preferência a essa marca, porque ela vai estar ajudando a gente servir refeições gratuitas a milhares e milhares de pacientes de câncer. E com isso você está contribuindo diretamente para nos ajudar. A você, meu amigo e minha amiga, parceiros e amigos que assistem o programa Acima de Tudo Amor, saiba que em 2019 temos muitas novidades. A Azul Linhas Aéreas não só está nos doando passagem aos pacientes, como também está fazendo campanha de almofadas, de camiseta, de agenda para ajudar o Hospital de Amor. Entre nesse site que você está vendo agora na tela, participe junto conosco da nossa parceria com a Azul Linhas Aéreas, faça parte da nossa família.